Olá, boa noite. Sou o Bispo João Xavier e chego neste momento na esperança e com o desejo no coração de trazer uma palavra que excede todo entendimento de Deus em nossas vidas. Amados, a reflexão do homem passa por momentos que na sua vida acontecem as tribulações, que acontecem os desvaneios da vida e que ele passa a perceber que sozinho ele não é ninguém. Ele precisa de uma casa, de um lar, de uma família. Ele precisa do trabalho. Ele precisa dos amigos. Ele precisa de todos aqueles que se encontram ao seu redor. Mas nada disso adianta nenhuma pessoa, nenhum ser adianta estar ao seu lado se primeiramente o seu coração não estiver ocupado em Deus. Eu quero nesta noite falar de comunhão. É a comunhão que fala na palavra de Deus através das Santas Escrituras. Que muitas das vezes, irmãos, estamos até mesmo dentro da igreja, estamos em nosso ego, em nosso ser, achando que estamos agradando a Deus. Eu quero te contar uma história nessa noite. Uma história que é voltada a todos aqueles que temem ao Senhor. Capítulo 11. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e uma das histórias mais marcantes no convívio do povo de Deus, está a história da Torre de Babel. E vai dizer assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, que diz o Senhor em sua palavra: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamos-los bem. E foi os tijolos por pedra e o perfume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade
cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. E desçamos e confrontamos ali a sua língua, para que não entendais a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiram o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Palavra do Senhor, palavra verdadeira, ao qual, irmãos, nessa noite, eu quero me direcionar a você, falando da grandeza de Deus quando Ele determina algo para a vida do homem. E Deus confecciona o homem com suas mãos feito do barro, e até determina poderes sobre os animais, autoridade sobre os animais, sobre a terra, sobre o campo, sobre os mares. E assim mesmo nasce o desejo do homem de fazer na sua vida tudo o que a sua mente determina, esquecendo-nos que fomos feitos como adoradores do Deus vivo e devemos reverência a Deus. Muitas das vezes, irmãos, achamos que o nosso proceder está agradando a Deus, mas não paramos para analisar, refletir e nem tampouco perguntar a Deus se a nossa trajetória, se as nossas ações o agradam. Enquanto Deus esperava do homem ser espalhado por toda a face da terra, para que viesse se cumprir a sua palavra, que se multiplicasse e desse frutos, o homem para no seu próprio entendimento e começa a perceber e começa a agir, começa a ser pego colocando em prática ações na sua vida que só leva a ele à ruína. Isso acontece com cada um dos que se prontificam a servir a Deus com corpo, coração, espírito e alma. Por não compreender o que disse a palavra do Senhor na oração do Pai Nosso, quando vai dizer que seja feita a vontade do Senhor, tanto na terra como nos céus. Não é a minha vontade, não é a tua vontade que deve prevalecer, mas sim a vontade de Deus.
procuram analisar o porquê as nações são divididas, o porquê que suas línguas cessaram e foram confundidas e multiplicadas no mundo todo, não procuram saber que esse foi um motivo de rebeldia da parte do homem quando se levanta contra a vontade de Deus e sobre o seu entendimento passa a perfeccionar, a construir, a maquinar uma cidade no qual os homens não saíssem daquele lugar. E ainda coloca sobre o seu coração um desejo impossível, mas que vinha a desafiar o Senhor quando diz: façamos uma cidade, e essa cidade ainda que tenha uma torre, um edifício construído, que a sua ponta, ou seja, o seu cume, possa tocar aos céus. Eu quero te falar nessa noite. Todo proceder do homem, quando não vem da vontade de Deus, passa a ser maquiavélico, passa a ser abominável aos olhos de Deus, a ponto de Deus destituir toda a nossa herança, a ponto de Deus nos sacrificar em castigos, porque o nosso Senhor, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é amor em virtude, porque Ele próprio é o amor, mas por ser Espírito nele também reflete o brilho da justiça. Não pense homem algum que pelas suas indireções, pelas suas fraquezas, pelas suas circunstâncias, não será visto pelos olhos de Deus. Engana-se o homem a si mesmo quando ele pensa ser alguma coisa, ele não sendo nada. Gálatas 6, versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, não pense que cada passo teu, permitida por Deus durante o teu dia, que esse deveria ser consagrado a Deus, porque não somos dono do dia, o dia de Deus, a vontade de Deus deste dia que Ele nos permite a viver deve ser respeitada, deve ser reverenciada. E devemos temer a um Deus que Ele é poderoso, visível e invisivelmente. A nossa garantia de vida eterna, a nossa garantia de galardão, a nossa garantia deve estar em uma palavra que o Senhor determina para a minha vida e para a tua vida, chamado perseverança. Devemos perseverar todos os dias de nossa vida na real vontade de Deus. Então, meus amados,
Este foi o motivo das diversificações das línguas pelo mundo. Isso foi rebeldia, isso foi um levante contra Deus. O homem, todos os dias, ele trabalha justificando-se na ciência, e tudo pela palavra ciência. Ele tenta ultrapassar os limites que Deus tem nos permitido. Mas saiba que assim falou o rei Davi, que os olhos de Deus é como chamas acesas que nos vê por onde nós devemos andar e também por onde nós passamos. Os olhos de Deus nos vê como um grão de areia à beira do mar. Então, reflete no amor de Deus. Outra hora, eu quero te falar de onde partiu e qual foram os homens que trouxeram esta afronta diante do Senhor. Todo o povo de Deus já conhece. O que precisamos neste momento é compreender que Deus é o nosso Senhor, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que doou o seu único Filho para morrer em remissão dos pecados de muitos. Então, deixo aqui um forte abraço do Bispo João Xavier.